Que o nome do Senhor seja glorificado. Isso, chacoalhem as mãozinhas aí, aquecendo a nave do Gruta para a gente sobrevoar a palavra de Deus e mergulhar e poder extrair dela as orientações para o bom funcionamento do nosso trabalho, da nossa corda. Amém? Queridos, eu só gostaria de, bem rapidinho, dar uma pincelada aí em algumas questões, né, com relação ao Gruta. Eu estou com alguns problemas para transmitir para o outro ban, né, que seria o ban do Yakin, porque semana passada eu não consegui postar o vídeo porque o YouTube me boicotou. Por algum motivo eu consegui fazer uma postagem, na outra semana ele me liberou 15 minutos, então eu tinha que fracionar o vídeo de 15 em 15 minutos. Isso ele me avisou só no outro dia, ou seja, ele ficou uma noite inteira me enrolando, que ia postar, que ia postar, que ia publicar, e não publicou no outro dia que eu estava saindo para trabalhar, ou antes, quando eu acordei para conferir a publicação, ele simplesmente não publicou. Então aí eu tô seguro, morreu de velho, pedi pro Tinem também tá gravando, então o Tinem, eu nem pedi na semana passada, o Tinem já gravou, né, a Noêmia gravou, e ele conseguiu ter o acesso aí, e isso ajudou bastante para poder proporcionar para os irmãos que estão no Hantaiban aí o mesmo preparo, o mesmo treinamento aí que vocês que estão comigo. Amém? Então, a continuidade, né? Não é o mesmo preparo, mas a continuidade na reflexão e no treinamento. Outra questão que nós tivemos uma pequena mudança, e nós já conversamos com alguns irmãos, né? Dentre eles o irmão Bruno, o irmão Rafa, o irmão Tinem, é que o irmão Tinem, assim, aqui muda tudo muito rápido. Os irmãos às vezes ficam assustados, nossa pastor, por que demora tanto fazer a chamada? Por que né, algumas coisas assim, vocês ficam assustados, mas para mim toda semana muda. Muda ban, muda pessoa, vira uma bagunça. É uma coisa assim fantástica. E isso por causa das fábricas que mudam constantemente. Então o Bruno já teve 2 semanas de Yakin, agora está voltando para o Hirukin, agora o Rafa está 3 semanas de Yakin. Tudo quando a gente pensa que está programado, que está fechado o grupo, lá vem uma mudança e a gente fica todo meio perdido para poder fazer as chamadas. Mas não somente isso, nós tínhamos estruturado com o presbítero Tinem, para toda semana que ele tivesse do Yakin, ele pudesse fazer a facilitação do Gruta no meu lugar. Na verdade, era mais uma questão de prestação de conta, porque nós temos algumas regras da participação do treinamento do Gruta. Então, aqueles que estão no Hantaiban, nós não iríamos onerar, mas também não dava para deixar somente postado lá a mensagem, porque a gente não ia saber se a pessoa participou ou não, e a gente ia perder a nossa regra e ia acabar abrindo um precedente para aqueles que estavam no Yakin. Então, o Tinem ele ficava mais como uma prestação de conta, cuidando do Gruta do Hantaiban. O que aconteceu? O Tinem, assim que a gente organizou, conversamos com o Tinem foi transferido só para o dia. É uma coisa fantástica. Então, assim, toda vez que a gente vai engatilhar para organizar, para melhor gerir, para melhor trabalhar, há uma mudança. Então, assim, eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência. Aí eu conversei com o irmão Bruno e com o irmão Rafa para eles poderem dar esse suporte para a gente. Então, o Bruno vai estar, a partir da semana que vem, gerenciando isso, prestando conta do grupo. E na outra semana, como o Ivan está sozinho no ban dele, então ele praticamente não dá para fazer um grupo, né? Praticamente não, ele não tem como fazer um grupo, a não ser que ele faça com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, assim, como a gente sabe que o Ivan ele é bem madimê nesse sentido, ele, na verdade, ele é um exemplo a ser seguido nesse sentido, porque ele ouve não somente uma, ele ouve 2 vezes. Ele falou para mim que outra semana ele ouviu 2 vezes, e toda vez que falava do exemplo da compra do game, ele rachava o bico 2, 3 vezes. Então, assim, não só por isso, mas a gente não é uma questão de confiança, mas a gente precisa, assim,
tentar levar a sério as nossas regras, porque senão a gente não tem como gerenciar, né? Então, o Ivan sempre traz para mim que ele ouviu, ele sempre faz essa prestação de contas sem eu pedir para ele, né? Então, seria muito mais fácil se todos fizessem, né? Mas como a gente não é uma regra para todos, a gente acaba tendo que colocar uma regra para a participação do grupo, porque senão amanhã depois a gente perde o controle desse processo nosso. Então gostaria que vocês entendessem, e a partir da semana que vem, então, o irmão Bruno vai estar gerenciando o Gruta, ou facilitando o Gruta do Rantaiban junto com o Rafa, né? Se o Rafa for ficar no bando Bruno, tem esse detalhe. Se o Rafa não for ficar no bando Bruno, ele fica no bando Ivan e vai se ajustando com o Ivan, e aí eles conseguem se organizar os dois lá e fazem a dupla do Gruta do bando deles. Ok? A nossa intenção é poder facilitar para que todos possam ter condições de exercer suas funções. Tá bom, irmãos? Que todos possam chegar e não ter nenhuma dificuldade no final de semana em exercer as obrigações ou funções. Melhor, a palavra funções é mais bonita, né? Obrigações é muito pesada, né? Então, exercer melhor as suas funções como facilitador da corda. Amém? Ok? Vamos orar então para a gente dar início. Já iniciamos com esse recado, mas nós vamos orar para a gente poder meditar na palavra de Deus aqui, ok? Senhor Jesus, eu quero clamar a tua presença, te agradecer, Senhor, pela vida de cada pessoa que aqui se dispôs, que aqui, Pai, pôde entrar. Nós pedimos a ti, Pai, que teu Espírito Santo continue nos abençoando, nos guardando, nos fortalecendo, nos ensinando. Quero pedir que o Senhor nos ajude a gerenciar essa palavra de hoje, essa ministração dessa noite. Quero clamar, Deus, que o teu Espírito possa nos fortalecer, nos encher da tua graça, nos encher do teu poder, nos encher, Deus, da tua misericórdia e nos animar, Deus, nesse processo, nos animar no Senhor, no processo de poder ser usado pelo Senhor como um instrumento do Senhor, nesse grande privilégio que é transformar vidas. Transformar vidas. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, você já parou para pensar que você tem a solução para todos os problemas da existência humana nas suas mãos? Parece conversa de pastor, né? Mas é verdade. Nós temos todos os problemas, ou temos a solução para todos os problemas. Eu vou aqui solucionar mais um problema aqui, que é a questão da transmissão para o pessoal do Messenger. Deixa eu colocar aqui a tela transmitindo aqui para o pessoal do Hangout. Olha, rapaz, esses dias eu vi o Jim. Eu sempre falo o nome dele errado, a Beth fica brava comigo. O Jim dando aula, né? Quem acompanha as lives daquele rapaz que dá aula, é muito boa as aulas dele, né? Eu também acompanho. Esses dias ele tava igual eu aqui, todo enrolado na sistemática, e eu tô aqui todo enrolado, e eu me lembrei dele. Você vê, e ele tem uma equipe por detrás, não é? Quem assiste sabe que eu estou falando, tem uma equipe por detrás. Aí, ó, pessoal do Messenger, olha bem pro Tinem que eu estou compartilhando a tela dele, tá? Pode mandar um tchau para ele. Tieco, ó, o seu líder de corda aí, Tieco. Mandou um tchau para você, Tinem. Agora eu vou tirar o Tinem, tá, Tinem? Então, irmãos, não é fácil não, o negócio aqui é punk, tá? Cada vez que a gente passa por isso, a gente vê que Deus é bom mesmo. A gente soluciona vários problemas. É ou não é verdade? Vamos lá. A mente de um facilitador. Eu gostaria de falar sobre essa posição, aquele que facilita, né, a palavra de Deus. Antes de entrar no texto de 2 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 2, eu gostaria de pensar nessa questão do facilitador. Nós temos usado essa nomenclatura, esse título, você pode colocar aí no seu papelzinho, no seu bloco de notas ou no seu flashcard,
Vou falar dessa forma para ver se dá uma elevada no moral, né? Porque papelzinho é duro, né? Escrever no papelzinho é coisa de bilhete de, sei lá, sabe? Aquele, ô fulano, dá seu número de telefone, dá um papelzinho aí para escrever, sabe? Aqueles negocinhos, não. Então nós, como somos pessoas elevadas, nós escrevemos no flashcard ou no bloco de notas. Então lá no seu bloco de notas você vai colocar o título, o termo facilitador. Você sabe o que é um facilitador, né? Para que nós usamos o título ou o termo facilitador? Facilitador é aquele que facilita a palavra na corda, aquele que intermedia a discussão, o diálogo, a conversa, né? Que vai dando corpo para a conversa, vai auxiliando todos os irmãos no diálogo e na ministração da palavra de Deus. Parece fácil quando a gente fala assim, você sabe o que é um facilitador? Parece fácil, né? Mas esse termo, ele tem uma missão nada fácil de substituir o título líder. Líder. Por quê? Veja bem, você não encontra esse termo na palavra de Deus, mas é um termo que tem sido usado muito nesses tempos para substituir a visão do líder mais tradicional, aquele centralizador. O facilitador ele não é um centralizador, enquanto que o líder ele foi uma palavra, um termo utilizado durante muito tempo como um referencial um referencial de grupo, né? Então o facilitador ele está substituindo aí o tradicional líder que por algum motivo foi deixado ou está sendo deixado nessa... Oi? Facilitador não é o quê? Hã? Facilitador não é o quê que o senhor falou? O facilitador, ele... Bom, eu vou pedir para os irmãos ir anotando aí no seu flashcard ou no seu bloco de notas as dificuldades, porque se vocês me interromperem no raciocínio, aí eu vou me perder todo. Porque assim, eu já não lembro o que eu falei disso aí, tá, Tieco? Mas eu vou tentar lembrar. O facilitador, ele não é centralizador. Ok? Ele não é um personagem que lidera a partir da centralização, daquele que tem um domínio ou um poder sobre a vida do outro. Então, esse termo facilitador, tá, Tieco, ele está substituindo o tradicional líder. Quando a gente fala líder, o que vem na tua cabeça? Vem aquele personagem que está mandando em outro. A maioria tem essa ideia. Tem ou não tem? Sim ou não? Eu preciso que vocês pelo menos chacoalhem a cabeça aí, porque senão eu não tenho interação para ver se vocês estão me entendendo. Então, quando a gente fala a palavra líder, o líder de corda, a gente entende o líder. Mas quando a gente fala o facilitador de corda, é aquele que vai facilitar o ambiente para que a palavra de Deus seja ministrada. Ela perde esse peso daquele que tem uma obrigação de impor uma direção ou de impor uma responsabilidade sobre outra. Ou seja, o que nós temos como ideia é que todos são capacitados para pensar, raciocinar, refletir e a partir disso tomar decisões em conjunto com aquele que facilita a proposta de direção. Ok? Então o facilitador ele está entrando neste lugar, neste espaço daquele líder mais centralizador. Vocês estão me acompanhando? O pessoal do Hangout está conseguindo acompanhar o raciocínio? Vai anotando aí, se alguém puder abrir o áudio para falar, estamos acompanhando, estamos entendendo, vai ficar bom para mim, tá? Amém. Amém? Amém. Ok. Então, é importante nesse primeiro momento, antes da gente entrar na palavra de Deus, no texto de 2 Coríntios, sequência daquele texto que nós estudamos durante 2 semanas. Gente, olha,
vou falar para você, você tem um grande privilégio de um facilitador da palavra para a sua vida, porque não é fácil a gente estudar um texto bíblico um dia, quem dirá a gente estudar um texto bíblico durante 3 semanas. A gente esmiuçar o máximo que a gente puder, não é fácil, então a gente tem um grande privilégio da gente estar podendo esmiuçar, da gente estar podendo entrar nesse ambiente e podendo colher as melhores sementes do texto. E nós vamos pular o capítulo e vamos para o capítulo de número 11. E ali no capítulo de número 11, já no verso 2, nós vamos observar algumas características de Paulo como facilitador. Nessa construção da mente de um facilitador. Por que a construção da mente? Se você pegar o capítulo de número 10, irmãos. O capítulo de número 10 que nós estudamos, nós destacamos que a batalha espiritual está na mente do crente. É na mente do crente. É no sistema de pensamento, é no conjunto de crença. Se você parar para perguntar por que eu faço, tudo que eu faço, você vai descobrir as crenças que estão por detrás dessa atitude. Ou seja, nenhuma atitude ela vem divorciada de uma motivação ou de uma crença. Entende? Então toda atitude precisa ser esmiuçada. Toda atitude nossa precisa ser investigada por cada um de nós. Por que eu faço? Qual o motivo? O que me leva a fazer? Por que eu escovo os dentes só com a direita? Por que eu levanto, eu tenho esse ritual? Por que quando eu vou para o trabalho eu sempre saio do mesmo jeito? Por quê? Porque eu já acredito nessa sistemática que eu construí para a minha vida. Você está entendendo? Nenhuma atitude vem solteira. Ela sempre vem casada e às vezes vem até numa poligamia de casamento aí. Vem casada com umas 3, 4, ou o marido ou esposa. Vocês que vejam aí, se o pensamento é um pensamento... Não vamos entrar nessa não, que senão vai muito longe. Mas veja bem, cada pensamento ele está ligado, cada pensamento, cada crença, cada conjunto de crença, cada ideia de crença está ligado ou ligada as minhas atitudes. Ok? Essa é a ideia que nós precisamos observar. Então vamos lá para o texto de 2 Coríntios, capítulo de número 11. Eu gostaria que alguém pudesse abrir o áudio e lesse o verso 1 e o verso de número 2, para a gente poder começar a esmiuçar aqui a mente de um facilitador. 11, 1 e 2? Isso. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Ok, então vamos lá. Irmãos, eu gostaria de fazer da palavra do apóstolo Paulo a minha palavra. Espero que vocês suportem um pouco mais a minha insensatez, se é que existe alguma insensatez em nós, em querer que os cristãos vivam o evangelho. Na verdade, ele está sendo irônico. A linguagem de Paulo é irônica. E por que ele está sendo irônico? Ele está confrontando o motivo porque as pessoas estão confrontando ele, se ele está fazendo com que as pessoas vivam para Jesus. Por que as pessoas estão indo contra o apóstolo Paulo? Então eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo, suportem um pouco da minha insensatez quando eu pegar no pé, quando eu pedir para você ser um pouco mais assim, ter um pouco mais assado, tá? Uma atitude mais firme, uma atitude mais comprometida, porque o nosso desejo, o nosso compromisso é de fazer justamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se não for assim, querido, nós corremos o risco de estar contaminado por uma teologia chamada teologia liberal. Essa teologia liberal, ela está enferrujando o caminho do cristianismo e daqui a pouco essa máquina para, porque ninguém tem mais referência do que é cristianismo, ninguém vai saber mais o que fazer no meio da igreja, vai todo mundo ir lá e tentar levitar, tentar alcançar
pelos fluidos emocionais e não vai alcançar coisa alguma a não ser os próprios desejos. Você está entendendo o que o pastor está dizendo? Sim ou não? Amém? Então vamos lá. Primeiro, o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo para ter um pouquinho de paciência com ele. Por quê? Porque na mente dele tem uma questão muito séria: zelo pela igreja. Verso de número 2. O zelo que tenho por vocês é o zelo que vem de Deus. Ou seja, Paulo, como facilitador, ele olhava para aquilo que Deus queria que fosse visto. Você está entendendo? Se eu quero servir a Deus, eu preciso saber o que Deus quer. E Paulo, ele conseguiu fazer a leitura certa. O que Deus quer? Deus quer um povo para ele. E Deus tem zelo por esse povo. Deus não é um Deus ausente, ele cuida de cada detalhe. E ele não cuida só dos detalhes da sua vida quando ele te dá a bênção. Ele cuida de todos os detalhes, de cada um deles, de cada momento, porque ele é um Deus zeloso, inclusive da correção, inclusive do puxão de orelha. E isso precisa estar na nossa mente. Por que precisa estar na nossa mente, querido? Porque a gente contaminado com essa ideia liberal, a gente começou a ignorar o fato de que Deus corrige, de que Deus ele puxa a orelha, de que Deus zela pela igreja, Deus continua cuidando da igreja. No verso de número 2, então, o apóstolo Paulo está falando disso. Eu zelo por vocês. Veja bem, eu gostaria de lançar uma perguntinha aqui. Qual personagem você se identifica mais nesse texto? A igreja? O apóstolo? Os receptores da palavra? Com quem que você se identifica mais? É uma pergunta só para você pensar. Por quê? Porque se eu me identifico com o apóstolo Paulo, na minha liderança, eu preciso ter o zelo para com aqueles que estão debaixo da minha autoridade. O facilitador, ele é um cuidador. Ele não está ali somente para fazer perguntas na corda. Ele não está ali somente para ler um informativo. Ele está ali para poder conhecer cada uma das ovelhas que estão debaixo da autoridade dele, para, junto com o pastor, descobrir as necessidades das ovelhas e assim poder instruir na palavra de Deus. Ele não é somente um reprodutor de material. Você está entendendo? Tem que ter zelo. Tem que olhar para as pessoas que estão na corda e tem que tentar interagir com o sofrimento delas. Tem que tentar interagir com o momento de vida delas. Não pode só pensar em transmitir uma informação. Nós não somos um rádio. Nós somos facilitadores da palavra de Deus que interage com pessoas vivas. O rádio você coloca lá no YouTube ou numa dessas sistema de stream, e você põe lá para falar e vez por outra vai falar com a emoção das pessoas. Mas nós não. Nós interagimos com a emoção delas, interagimos com essas emoções. Paulo está falando disso. Ele olha para a igreja com um olhar de zelo. Ele olha para as pessoas com um olhar de cuidador, com o olhar daquele que cuida, daquele que quer o melhor para a pessoa. E o melhor nem sempre é o que a pessoa quer, nem sempre é o que ela elaborou nos seus planos para a vida, nem sempre é o que ela está acreditando, mas é aquilo que Deus quer para ela. Vocês estão me acompanhando nesse zelo aí? É a primeira característica do Paulo como facilitador do evangelho. Você não vê Paulo impondo nada para ninguém. Você vê Paulo facilitando e explicando aqui o que ele quer. O que ele quer é demonstrar o zelo. É ou não é? Sim ou não? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você se preocupou com alguém nessa semana da tua corda?
Se preocupou de verdade? Tipo, fulano não tá bem, ciclano não tá bem. Como que será que tá Bertrano? Você se preocupou? E aqui eu tô falando para líderes e liderados, para facilitadores e facilitados, vamos colocar assim, né? Mas todos nós precisamos buscar ter um pouco mais de zelo por aqueles que estão à nossa volta. E aí eu gostaria de lançar um exercício para os meus amados irmãos, parar de ficar olhando defeito. Se você ficar rememorando os defeitos das pessoas, você vai transferir um rótulo para elas que às vezes elas não são, certo? Elas têm dificuldades, na sua corda vai ter pessoas com dificuldades, vai ter pessoas mas elas são escolhidas de Deus. Elas não estão ali à toa. Então a gente precisa ter um melhor zelo, independente do tipo de pessoa ou do nível, ou melhor dizendo, para usar um termo mais bíblico, se ela é forte na fé ou fraca na fé, mas ela precisa ser enxergada como uma pessoa que foi resgatada pelo sangue do Cordeiro, do mesmo jeito que Paulo está olhando para os opositores dele. Ele está se explicando para aqueles que se opõem a ele. É ou não é verdade? Para a parte da igreja que se opõe a ele. Ele está falando, eu estou fazendo isso por causa do meu zelo que eu tenho por vocês. Então, assim, se você não se preocupou com ninguém, eu gostaria que você orasse a Deus para que você pudesse ser descontaminado da indiferença, descontaminado da insensibilidade, e você pudesse, como que eu posso dizer, que você pudesse não somente ser descontaminado disso, porque isso é muito comum no dia a dia, na correria, que você pudesse também sentir o desejo de edificar as pessoas no Evangelho. Coisa que muitos têm perdido no decorrer dessa caminhada. Têm perdido esse traço do zelo pela igreja. Na verdade, a igreja ela tem sido deixada de lado. Então a gente precisa mudar, porque Deus ele tem zelo pela igreja. O verso de número 2 está dizendo isso. Vocês conseguem enxergar comigo? O zelo que tenho por vocês, pela comunidade em Corintos, e é o zelo que vem de Deus. Ele não vem de mim. Nós precisamos absorver isso de Deus. Se Deus se preocupa, eu também preciso me preocupar. Deus não se preocupa só com você. Deus se preocupa com a pessoa que está do teu lado. Então, como que eu posso auxiliar e ajudar essa pessoa? Como? Às vezes, querido, e aí eu falo de experiência própria, e não somente de experiência, mas é que a própria palavra de Deus que é abençoando que você é abençoado. Não é? Nós sabemos disso. É ou não é? É dando que se recebe. Quando você dá um abraço, quando você dá... Não vou falar de abraço, porque o pessoal vai falar assim, lá vem com esse negócio de abraço. Bom, vamos falar de outra coisa. Quando eu sou usado por Deus para suprir a necessidade da outra pessoa, seja na palavra de Deus, seja na oração, seja na instrução, seja na correção, Deus ele usa aquele momento muitas vezes para retornar para mim na minha própria edificação. Então a falta do zelo faz com que eu mesmo não seja edificado, porque eu não estou exercendo o ministério da edificação. Você está acompanhando o que o pastor está dizendo? Então, às vezes, eu fico assim, por que não está acontecendo comigo? É porque eu não estou sendo um edificador da forma que eu deveria ser, e Deus está querendo usar as minhas atitudes de edificador para edificar a minha própria vida nele. Amém? Então, a primeira atitude de Paulo aí, a primeira mentalidade é nutrir esse zelo pelos irmãos que estão à volta. Se a gente não amar quem está do lado, imagina quem não está do lado. Não é verdade? Né? Se não começar a amar aquele que mora com você, como é que você vai amar o pastor que mora longe? Ou a missionária?
ou o irmão líder de corda, ou a irmã da corda, não é verdade? Então a gente precisa se descontaminar, eu acho que é a palavra mais ideal, se descontaminar dessa ideia de indiferença, que a gente muitas vezes é contaminado não por ato voluntário, tá, irmãos? Mas por movimento que nos forçam a andar por esse caminho de indiferença, de isolamento, de aquele lema, né? Ado, cada um no seu quadrado, né? Então a gente acaba absorvendo essa ideia e isso vira um lema para a nossa vida. Você vê o sofrimento dos outros, fala ado, cada um no seu quadrado. Não é? Então, assim, às vezes acontece muito disso. Eu não vou porque eu já me machuquei muito. Mas a gente tem que continuar indo, independente das dores ou dos momentos que a gente já passou. A gente precisa sempre fazer pelo Senhor. Amém? Então, o facilitador precisa colocar isso na cabeça, na mente, de que ele tem que ter o zelo por aquelas pessoas que estão ali. São pessoas que estão debaixo da autoridade dele, independente de ser fraco ou forte na fé. Nós não podemos ficar escolhendo quem está debaixo da nossa autoridade. A gente tem que cuidar de todos da melhor maneira possível. Vamos lá. Segunda questão é o zelo pelos cristãos. Aí você vai falar assim, qual a diferença do zelo para com a igreja e do zelo para com os cristãos? Eu vou tentar sintetizar isso lendo um pouco mais adiante no verso, que ele diz o seguinte: eu os prometi a um único marido. Eu os prometi a um único marido. Quem que é a noiva de Cristo? A igreja. Então, ele está tendo zelo pela igreja como noiva e, ao mesmo tempo, pela promessa que ele fez de levar cada pessoa a esse noivado. Entende? Entende? Então vamos lá. Eu tenho um compromisso com a minha corda. Vamos sintetizar dessa maneira. Eu tenho um compromisso com a minha corda. A corda, ela não é uma pessoa, ela é uma macrocomunidade. Nós temos o compromisso com a nossa corda, nós temos o zelo com a nossa corda, porque nós queremos levar cada pessoa daquelas que estão ali dentro ao casamento com Cristo. Você está entendendo o que o pastor está dizendo? Então, assim, aquele compromisso que é comunitário, ele também se transforma em paralelo com o indivíduo, com cada cristão, para que nenhum se perca, para que nenhum se desvie, para que nenhum se enfraqueça, para que nenhum se extravie. Então, por isso, Paulo está sendo insistente na ideia de que precisa entender, conhecer o caminho, conhecer Jesus, conhecer verdadeiramente o Evangelho, para não se desviar. Ok? Você está acompanhando o que o pastor está dizendo? Ao mesmo tempo que tem o cuidado com a comunidade daqueles que estão ali, ele tem um compromisso com cada um que ele prometeu levar a Cristo, ou que ele prometeu a um único noivo, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Vamos lá. O terceiro zelo vou colocar aqui com a missão. Veja bem, Paulo não estava nem um pouco preocupado se as pessoas iam aplaudi-lo ou se as pessoas iam tacar pedra nele. Paulo não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado com o fim, que era levar as pessoas a Cristo. Veja bem, não importa o tanto de pessoas que você vai levar na corda. Importa que aquelas que estão na corda tenham um relacionamento verdadeiro com Cristo. O que não dá é a gente ficar retroalimentando um falso relacionamento. Porque aí a gente não está fazendo nada diferente do que aqueles que estão fazendo isso. Um relacionamento falso. Nós precisamos de um relacionamento autêntico com Jesus, e isso vem do zelo que nós temos com o compromisso do Evangelho e da missão de Deus.
Amém? Até aqui você conseguiu acompanhar o que o pastor está dizendo? Sim ou não? Dá um tchauzinho aí para mim, para quem eu vejo. Quem não, eu não vejo, fala um hi, estamos acompanhando. Aí no Hangout, tudo tranquilo? Já dormiram? Eu tô com a voz bem grave hoje, eu acho que é um pouquinho de coronavírus. Não, tô brincando, não é coronavírus não, é que eu acho que é alergia. Tudo que não é coronavírus é alergia, então, amém. Aí eu tô com a voz meia rouca. E dá bastante sono, né? Eu também tô com um pouco de sono. Mas vamos lá, continuemos. Para a gente entender melhor esse termo facilitador, eu peguei emprestado algumas palavras que veio lá do Wikipédia, e o Wikipédia define da seguinte forma: facilitador é alguém que ajuda um grupo de pessoas a compreender seus objetivos comuns, auxiliando-os a planejar como alcançar esses objetivos. Então, a definição do termo, segundo Wikipédia, de facilitador é alguém que ajuda um grupo de pessoas a compreender seus objetivos comuns. Vocês enxergaram isso no apóstolo Paulo? Na leitura do texto? Alguém que está ajudando um grupo de pessoas a compreender os seus objetivos comuns como igreja, que é chegar até Jesus Cristo, que é continuar uma eternidade com Jesus Cristo como uma noiva limpa, santa e agradável a Deus, através daquilo que Paulo está ensinando como princípio de fé e prática. Vocês conseguiram perceber isso? Sim ou não? Amém, né? Conseguiram, né? Então, a definição do termo facilitador, ela nos leva a 3 pontos de autoridade que nós vamos estabelecer aqui. Vamos lá. 3 pontos de autoridade de base, autoridade base do trabalho de um facilitador. Quantos minutos que eu tenho? Alguém poderia me ajudar aí? 14 agora. 14? Então vamos lá. Eu vou tentar terminar um pouquinho mais rápido, porque eu quero conversar com os líderes de corda em particular, depois da exposição aqui da palavra. Vamos lá. Então, olhando aqui, definições do termo facilitador é aquele que ajuda um grupo de pessoas a compreender seus objetivos comuns. E isso, objetivos comuns. Quais são os nossos objetivos? Você sabe quais são os nossos objetivos? Por que você está aqui? Para glorificar a Deus. Nós temos uma oração responsiva, querido, com o intuito de inculcar na nossa mente a ideia que nós estamos fazendo lá nesse lugar. Para a gente todo dia, todo sábado, a gente se lembrar daquilo que nós estamos fazendo ali, que é glorificar a Deus. O que nós estamos fazendo no nosso serviço? Glorificar a Deus. O que nós estamos fazendo na igreja? Glorificar a Deus. Qual é a tua missão? Ganhar, cuidar e multiplicar discípulos. Onde tudo começa? Você está vendo? Então veja bem, nós já sabemos isso. Agora vamos colocar na prática. Por que nós estamos aqui? Como? Em que lugar, primeiro lugar? Em primeiro lugar, onde? Na família. Você está entendendo como uma coisa leva a outra? É prático. Isso não é uma declaração idealística, é uma declaração de objetivo. O nosso objetivo como Igreja Evangélica das Nações e como corda é glorificar a Deus. Isso precisa estar na nossa mente, não somente na ponta da nossa língua, mas todas as nossas atitudes precisam direcionar para esse ponto. De que maneira que você vai facilitar melhor, então? Vamos lá, baseando a autoridade do líder. 3 pontos sustentadores aí de autoridade do facilitador. Você vê como que o termo é confuso? A gente está tão encharcado da ideia de líder que a hora que a gente pensa em falar facilitador, a gente já está usando líder.
líder. E a gente usa líder no intuito de transcrevê-lo como um facilitador, aquele que cuida do objetivo, que cuida da visão, né, que cuida do caminho. Então vamos lá. Vamos ver os 3 pontos básicos aí de autoridade do facilitador. Primeiro ponto básico é autoridade tutelar. A autoridade tutelar, querido, não é somente como que chama aquele órgão lá do Brasil, Conselho Tutelar, né? Que ia na casa das pessoas para ver se o pai e a mãe estão cuidando muito bem do filho, ou muito obrigado. Não. O tutelar é aquele que tem as obrigações de cuidar do grupo. Aquele que tem a tutela do grupo, a autoridade do grupo. Então, como que o facilitador ele vai fazer com que o grupo de pessoas compreendam seus objetivos? A partir da sua postura de cuidador. Se o líder do grupo, o facilitador do grupo, ele não está nem aí com nada, você acha que o grupo vai estar? Hã? Se o facilitador ele não está nem aí para mandar mensagem, ele não está nem aí para perguntar como é que tá, ele não está nem aí para falar um oi, para orar pela dor do outro, para sentir a dor do outro, para ajudar de alguma maneira, você acha que o grupo de corda vai estar? Essa corda que não tem um tutor, ela perdeu totalmente a referência. Nós colocamos as pessoas como facilitadores para que o pastor não tenha a dificuldade de tutelar sobre todas as cordas, porque não tem como eu tutelar sobre todas as cordas. Amanhã depois, e hoje nós estamos falando de uma igreja pequena, mas cujo pastor ele não trabalha de tempo integral, ele trabalha de tempo parcial. E mesmo de tempo parcial não tem como tutelar mesmo de tempo integral, não tem como tutelar sobre a vida de todas as pessoas. Nós tutelamos sobre a congregação, sobre o cuidado da palavra, e isso a gente faz com zelo. A gente está interagindo com todos que a gente pode durante a semana, conversando com um, mesmo que seja de forma informal, conversando com outro, né? De alguma maneira, através do gruta, através da microcorda, gente, tudo isso é a tutela pastoral sobre a comunidade. Sendo aceita ou não pela comunidade, nós estamos fazendo. E isso é inegável. É ou não é verdade? Isso é inegável. Você tem até o Pastorando para você poder visitar, que é um blog, que você tem material de cunho orientativo, de preservação, avaliativo, devocional. Tudo isso são recursos oferecidos por um ministério pastoral, por pessoas que estão tutelando sobre a igreja. Nós estamos organizando ministérios, nós estamos organizando corda, e isso dá trabalho, querido. Não é pouco trabalho, não. Não é pouco. Criando material, não é pouco. Tieco foi fazer uma prova, né, Tieco, de redação, ferveu o cérebro. E não é só pela redação. Não é só aí, graças a Deus ela passou, dá um glória a Deus aí, ó, tem que ficar feliz pela irmã, glória a Deus ela passou. Você está entendendo? Não é só pela redação, ou pela escrita, ou pelo ensino, mas é pela quantidade de material que é em prol de tutelar sobre essa comunidade, com o intuito de vê-la crescendo no Senhor e se desenvolvendo. Então, se o facilitador da corda não for o tutor dessa corda, as pessoas não vão compreender quais são os objetivos, porque ele mesmo não tem. Ele mesmo não tem. Não é verdade? Sim ou não? Se ele não for o primeiro tutor, o primeiro a falar, não, vamos resolver isso aqui. Vamos estar próximo. Como é que você tá? Você tá tudo bem com você? Tá legal? Você tá bacana? Como é que tá as coisas? Semana passada você me falou, vou dar umas dicas para você. Semana passada você me falou que ia fazer uma prova. Você fez a prova? Como é que foi? Mostrar interesse pelas pessoas. Depois aí você chega lá na corda e fala assim, essa corda não vai para frente. Ah, a corda não vai mesmo, querido, porque a gente não mostra interesse pelas pessoas. Não vai para frente.
Você está entendendo? Tá muito feijão? Vamos voltar pro leitinho? Hã? Tá muito angu aí, o caroço aí, tá muito angu. Você tá entendendo? A gente precisa assumir a posição tutelar da corda. Não tem jeito. Isso aqui é do ofício do facilitador. A tutela da corda. Outra autoridade é a autoridade política. Eu sei que muita pessoa não gosta desse termo, e ainda mais política e igreja, mas não tem nada a ver. Nós não estamos misturando, não. Política no sentido de ensino de tomadas de decisões. A gente precisa nortear as pessoas a tomarem decisões. Não é você tomando por elas, mas norteando, instruindo para que elas possam tomar suas decisões. É o que Paulo está fazendo aqui. Olha, espero que vocês suportem um pouco mais a minha insensatez, mas o que eu quero é que vocês cheguem limpos diante do Senhor. E para isso, vocês precisam entender que algumas decisões que você tomou, algumas decisões que vocês tomam, algumas decisões que vocês estão vivendo, elas vão contra a vontade de Deus, né? Então você precisa aprender a tomar decisão no Senhor. Tem que parar de fazer tal coisa, né? Rosinha que o diga, né, Rosinha? De vez em quando o pastor fala, tem que parar de tomar café, irmã. Tem que parar de fazer isso. E o pastor sempre está falando ali, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Assim, é lógico que não na imposição, mas no intuito de que cada um reflita na sua vida o que deve ser feito, tomando as decisões, tomando a autoridade pessoal para viver sua própria vida a partir da palavra de Deus. Você é o tutor da sua vida, que está sendo tutoriado, orientado pela palavra de Deus que está sendo pregada na comunidade que você é membro. Amém? Ok? Outra base de autoridade é o carisma. E nesse sentido é a influência pela presença. Então, outra questão muito importante, queridos, muito importante. Então, o facilitador precisa ter presença. Tem um ditado no meio do marketing, né, nos estudantes de marketing, que é assim, quem não é visto não é lembrado. Então veja bem, quem não é visto não é lembrado. Então o líder, ele precisa ser o primeiro, aí o facilitador, ele precisa ser o primeiro a estar envolvendo, a estar se envolvendo. A pessoa pode ser tímida, mas mesmo na timidez dela, ela quer estar envolvida. Ela não está... tem um termo em japonês, eu posso ser corrigido pela Thalita ou pela Tieko aqui, ou pela Rosa, ou por qualquer um, se eu estiver falando errado. É um termo mais ou menos assim, é aquele kotowaza. É isso que fala? Kotowaza? É assim que fala? É, né? Kotowaza é tipo provérbios, né? Japonês, fala assim, mizukusai. Já ouviram falar? Pessoa que não se mistura. Ela não se mistura, ela é meio fresquinha, é um kotowaza. Não é que a água é fedida, não é mizukusai no sentido... Ela é uma pessoa que não se mistura, né? É um kotowaza. Tô aprendendo kotowaza, queridos. Né? Tem outros aqui que eu não vou falar não. Só vamos falar dentro desse ponto aqui, senão eu vou longe aqui. Autoridade pelo carisma, pela presença, pela execução dos dons, pela influência. E aí, querido, influência tem que ser usada para levar para Deus e não para si. O que Paulo está fazendo aqui é para levar as pessoas para Deus. Ele está enfrentando uma corja de pessoas que está usando influência para manipular para os seus próprios interesses. Pessoas que se dizem crente, que ficam manipulando a cabeça do outro. Isso não é facilitação. Isso é complicação. Vai complicar a vida da pessoa e do outro. Então a gente precisa ter na mente o ponto de vista do objetivo. E aí eu quero parar por aqui para que a gente possa refletir neste sentido. Amém? Nós vamos parar por aqui e vamos
refletir nisso aqui. Tá bom? 27? Muito bem. 27. Vamos parar por aqui. Vocês conseguiram acompanhar o estudo de hoje? Amém? Deu para entender? Deu para acompanhar? Alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Você anotou no seu flashcard? Eu vou parar aqui a gravação para os irmãos que vão poder participar, senão depois passa de 1 hora e o YouTube vai me cortar. Então eu vou parar para a gravação aqui, para que fique compacto em 50 minutos de reunião, para ver se pelo menos 50 minutos passe. Ok?